Opa, salve, beleza? E aí, tá tudo certo, pessoal? Chegando na área, neste vídeo que tem o apoio diário da KTO para te falar sobre o Grêmio. Detalhes do último treinamento antes do jogo contra o Flamengo. E a dúvida que o técnico Renato Portaluppi tem para o jogo no Rio de Janeiro. Mas antes, lembrando para ti que gosta de dar uma brincada, é bom de palpite, chega lá na KTO, te cadastra, usa o cupom Daniel, você vai garantir 20% de bônus no valor do teu primeiro depósito. Mais chances de brincar, de se divertir lá na KTO, mas sempre com responsabilidade, lembrando que é um site para maiores de 18 anos, tá certo? Gente, vamos lá porque rolou o último treinamento do Grêmio no Rio de Janeiro para o jogo desse domingo, 18 horas e 30 minutos contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Renato saiu de Porto Alegre com uma ideia, em cima até do que havia sido trabalhado nos últimos dias, mas a gente pode dizer que tem uma dúvida. Algumas situações do treinamento elas são interessantes e eu faço questão de compartilhar com vocês aqui neste vídeo. Uma delas é o seguinte, o Cuiabano, ele acabou participando do treinamento, mas é um jogador que não está em 100% de condições. Mas com a ausência do Renato, ele vai ter que jogar mesmo que não esteja no melhor das suas condições. E aí tem uma situação em relação ao outro lado, a lateral direita. Isso porque o João Pedro não participou do treinamento. Ele havia sentido um pouco, até num trabalho de preservação, né, de cuidado que se tem em relação a esse jogador. Ele acabou não participando do treinamento e aí, se não tiver condições, Thomas Luciano será o lateral direito. Mas como eu disse, o Renato saiu aqui de Porto Alegre com uma ideia, não que ela estivesse 100% garantida, mas era uma ideia para esse jogo contra o Flamengo, de colocar o Everton Galdino no time, a fim de dar um pouquinho mais de velocidade. Claro que há todo um cuidado em relação à capacidade técnica desse jogador, mas em cima desta característica, o Renato pensou muito nesta possibilidade. E o Renato poderia ter mudado, algo que pode de fato acontecer. Olha, o que a gente pode dizer? Em cima até do que foi trabalhado e do que está pensando o técnico Renato Portaluppi. O treinador do Grêmio, ele está inclinado a começar a partida com o Cristaldo. E aí, o Everton Galdino ficaria no banco de reservas. Essa é uma ideia que o Renato pode optar para este jogo de domingo. Esse treinamento, ele definiu algumas situações, ela fortaleceu algumas ideias do Renato, mas também deixou o treinador com esta dúvida em relação ao treinamento. Claro, a gente tem que dizer que não foi aquele trabalho de alta exigência técnica, mas foi um rachão, na verdade, nas Laranjeiras. Mas igual, né, com situação de jogo, porque a gente sabe como é que é um rachão, a disputa, enfim, aquela história toda, né, acabou se preservando. O João Pedro acabou não treinando, abrindo possibilidade para esta situação. Portanto, pode-se ter um Grêmio com esta ideia do técnico Renato Portaluppi de optar pelo Cristaldo no meio-campo, Galdino ficando no banco de reservas, a lateral esquerda com o Cuiabano jogando mesmo sem ter totais condições e a lateral direita, a dúvida, João Pedro ou Thomas Luciano. Eu até acredito que o João Pedro não tenha treinado para não se complicar, de repente, para esse jogo, já que seria uma baixa significativa no time do Grêmio, à medida que ele já não tem também o Renato Portaluppi, né, o Fábio, que era o jogador que vinha jogando, né? Em relação aos jogadores, acabou se confirmando uma informação que a gente trouxe aqui em cima da lista dos atletas, né? Compondo a delegação do Grêmio para esse jogo lá no Rio de Janeiro, que foi justamente a presença do Wesley Costa, né? O lateral esquerdo, o jogador que acaba sendo chamado pelo técnico Renato Portaluppi para compor o banco de reservas como alternativa para a lateral esquerda.
No mais, nenhuma surpresa, o Gustavinho, mesmo que o Grêmio não tenha definido ainda a sua situação e a tendência é que ele não permaneça de fato, havia até a possibilidade de uma conversa com a América, a tentativa seria de já liberar o jogador agora na metade do ano, né? O Mila, o Natan, então são jogadores ali que figuram como alternativas, o Darlan, que o Grêmio tenta encaminhar aí com uma negociação com um clube japonês, os jogadores que estão compondo o banco, Gustavo Martins, os mais jovens ou aqueles que não vêm sendo utilizados com uma certa frequência. Mas o mais importante justamente é esta questão aí, né, de uma ideia do Cristaldo que pode colocar o Everton Galdino no banco de reservas, e isso tudo traduz o quê? O quanto, embora seja um jogador para atuar no outro lado, o Zinho perdeu espaço no time do Grêmio. Tá certo, gente? Valeu a você que chegou até aqui, dá o like, te inscreve no canal, ativa as notificações e fui!